Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz e você está no canal Hora de Aprender Exatas. E hoje nós vamos deduzir a equação de um campo magnético gerado por um fio curvo usando a lei de Biot-Savart. E se esse vídeo te ajudar, peço por favor que deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Então vamos ao vídeo. Temos o seguinte, né? Tem um fio aqui, ó, a linha A, que depois é curvado, e essa curva desse fio é exatamente um pedaço de uma circunferência, tá? E aí depois eu tenho o pedaço C, C'. E eu quero usar a lei de Biot-Savart para calcular o campo no ponto O, que está exatamente no centro que define esse arco, tá? Tem que estar exatamente no centro, porque senão as contas vão dar errado. Você tem que olhar o problema aqui com calma. Então, olha só. Primeira coisa, o que nós sabemos? Que o módulo da lei de Biot-Savart é dado por dB, né? Estou pegando um pedacinho do fio, m0 I vezes ds seno de θ sobre a distância ao quadrado, tá? E aqui é m0 sobre 4π. Eu vou deixar aqui um vídeo em que eu fiz a análise histórica da lei de Biot-Savart, caso você não saiba de onde veio essa equação, tá bom? Esse daqui é o módulo do campo magnético gerado por um pedacinho de fio. Na forma vetorial, o que eu tenho? dB, vetor, é igual a μ0 sobre 4π e ds, produto vetorial com versor r, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Eu vou trocar esse θ aqui por alfa, tá? Por quê? Só para não confundir com o θ que ele já deu aqui no enunciado, tá bom? Então, essa daqui é a expressão para a lei de Biot-Savart, o módulo e o vetor. Então, perceba que esse seno de alfa aqui, esse alfa, é o ângulo entre o vetor ds, e o versor raio, ok? Então, vamos pegar e dividir em partes esse exercício. Vamos começar com essa parte A, a linha A. Se eu pegar a parte A', o que eu descubro? Eu descubro que o alfa, que é o ângulo entre ds e o versor do raio, o alfa é zero, tá? Por quê? O versor estaria apontando para cá, ó. O versor que define esse raio. Assim, ó. Certo? E o ds também, apontando nesse sentido, ó. Que no mesmo sentido da corrente. Então, o ângulo entre esses dois vetores é 0 graus. Então, implica que o seno de alfa será zero. O que quer dizer? Significa que não há campo magnético gerado pelos pedacinhos desse fio no ponto O, porque o seno do ângulo aqui está dando zero. Perfeito? Mesma coisa vai acontecer nesse pedaço C, C'. Olha só, nesse caso, o alfa é de 180 graus, porque eu tenho o versor do raio apontando para cá, ó. Aqui eu tenho o versor. E o meu ds está no mesmo sentido da corrente elétrica, ó. Assim, tá? Então, o ângulo entre esses dois é 180 graus. E o seno de 180 graus também é zero. Então, esse pedacinho C' não gera campo magnético no ponto O. Então, só nos resta o arco. Vamos para o arco, então, que é o arco AC, que é o mais interessante. O que eu tenho no arco AC? Nesse caso, o alfa é de 90 graus. Porque se você olhar na figura, ó, eu tenho o versor do raio apontando aqui para o ponto O e o ds no sentido da corrente. E o ângulo entre eles é 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa relação na lei de Biot-Savart. Porque durante esse percurso AC, o seno de alfa vai ser sempre 90 graus. Então, o que eu vou ter?
eu vou ter que o campo magnético vai ser a integral de 0 até S, certo? Estou saindo aqui como se isso aqui fosse 0 e caminhando até um comprimento S que eu não sei qual é, de μ0 sobre 4π, tá? Vindo aqui, ó, do módulo da lei de Biot-Savart, I vezes ds, o seno de alfa, que nem eu expliquei aqui, vai ser sempre 1, dividido pela distância do elemento de fio, do elemento do fio, até o ponto O, onde a gente quer calcular o campo magnético. Só que perceba que a distância desse elemento ao ponto O é sempre o raio que define o arco. Sempre esse raio aqui, ó, que é Rzão. Então, fica Rzão ao quadrado. Olha só, perceba que μ0, 4π, Rzão ao quadrado e I são sempre valores constantes. Então, eles vão sair da integral. Então, vai ficar μ0 vezes I dividido por 4π Rzão ao quadrado. E a integral de 0 até S de ds. Só que eu vou fazer o seguinte, eu quero escrever esse ds em função de θ. Como é que eu faço isso? Vou fazer um esboço aqui, ó. Vamos pegar um pedacinho dessa circunferência, tá? Um pedacinho bem pequenininho. Quando eu pego um pedaço pequenininho, o que que eu tenho? Eu tenho o Rzão aqui, aqui também o Rzão. Se eu abrir esse ângulo aqui, ó, de um pequeno ângulo de θ, eu sei que aqui vai ter um arco ds associado a esse ângulo de θ. E o que vai ser o ds? ds vai ser Rzão vezes dθ. Isso daqui é da definição de radiano, tá? É a forma como a gente define radiano. Então, esse ângulo aqui está sendo dado em radianos. É só você pensar no tamanho inteiro da circunferência. Se você substituir isso daqui por 2π, ia acabar dando 2πr, que é o tamanho da circunferência, tá bom? Então, como aqui é um dθ, fica só dθ vezes r. Agora eu vou substituir aqui na integral. Então, vai ficar μ0 vezes i dividido por 4π Rzão ao quadrado. E agora eu vou integrar. Só que eu vou integrar de 0 a θ, porque eu vou trocar o ds por Rzão dθ. Tá? Então, estou integrando, ó, de 0, que eu defini aqui como ângulo 0, até um valor θ. O que que acontece? O Rzão, ele é constante, então eu vou poder cortar aqui, ó, com o de baixo. Então, eu encontro que o campo magnético vai ser μ0 vezes I dividido por 4π vezes o raio que define o arco, a Rzão, e a integral de 0 até θ de dθ. E o que é essa integral aqui? É o próprio valor de θ, né? A integral de dθ é θ. Então, eu descubro que o campo magnético é μ0 vezes I vezes o ângulo θ, sempre em radianos, tá? Dividido por 4π vezes o raio do arco. Esse é o campo magnético gerado pelo arco do fio. Certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários, tá? Abraços e até mais.